Seguimos agora com o tema Fundação Rotária, mediado por Augusto César, governador 2021-22, membro do Rotary Club de Itaquaquecetuba e presidente distrital da Fundação Rotária. A missão da Fundação Rotária é contribuir para que os clubes façam os projetos nas suas comunidades, tá? E a gente precisa lá de líderes profissionais, empresariais e da própria líder comunitária também. Eu vou falar um pouquinho de como é que começou. O Rotary, em 1905, foi fundado por Paul Harris, mais 3 amigos, lá na cidade de Chicago. Uma das primeiras ações que o Rotary fez foi os banheiros comunitários. Em 1905 começava lá, né, Robert, aquela revolução industrial, estava os Estados Unidos fervendo lá com a indústria. Mas em seguida já começou uma guerra, em 1914 começou a guerra, o racismo era muito forte até então tinha muita desigualdade social, tinha muitas pessoas que naquele tempo precisavam de acolhimento. Em 1917 em 1910, entrou para o Rotary, lá em Chicago, um companheiro com o nome de Asher Club, uma pessoa assim muito sensata, preocupada com a comunidade. Em 1917 ele foi presidente do Rotary Internacional. E tem todos os anos uma convenção de Rotary Internacional. E nessa convenção sobrou de um recurso, de alguma ação, que eram as ações pontuais, um chequinho de $26,50. E aí o Asher Club propôs um fundo de dotação para fazer diferença no mundo. $26,50 até hoje ficou marcado, para que a gente criasse, na época, o fundo de dotação, que depois de algum tempo virou Fundação Rotária. Esse aqui daí começou desse tempo de guerra, estava lá ainda a guerra, os Estados Unidos estavam entrando na guerra, então já se via na Europa muitas pessoas que já estavam lá desabrigadas, sem estudo, sem informação, sem casa para morar, com tudo destruído, e aí foi que ele teve esse insight de criar a Fundação Rotária. A Fundação Rotária começou lá com seus $26,50 e hoje ela depende de contribuições dos rotarianos, das empresas e de quem quiser contribuir. Como é que a gente faz para a gente poder ter o nosso fundo? A Fundação Rotária depende das contribuições que, somadas, elas fazem grandes diferenças. Uma das portas de entrada é o Clube Cidadão, a empresa cidadã, é a nossa contribuição do todo rotariano todo ano. Uma empresa cidadã é a oportunidade que o rotariano dá para o seu cliente, para o seu fornecedor, para o seu contador, para participar das ações que o clube faz na comunidade. Então a gente tem aí essas possibilidades. A BTF, a Associação Brasileira de Rotary Foundation, que criou essa empresa cidadã, essa ferramenta, que também é o seguro solidário. Seguro solidário, basta, a gente não precisa desembolsar recurso do nosso bolso. Basta você informar o seu CPF. Quem é rotariano novo, Marcos, que você é lá do... Obrigado, Marcos, você está aqui com a gente, lá no Rotary Clube de São Paulo, Vila Formosa. Gratidão pela... E o Marcos hoje é o nosso companheiro que contribui com a BTRF, junto com o Saulo Ribeiro. Então, a Associação Brasileira de Rotary Foundation, além de ela ter essa oportunidade de entregar para as nossas empresas, empresa dos amigos, fornecedores, a oportunidade de servir também, de contribuir com as ações, nós fizemos aqui no Rotary Club de Itaquaquecetuba, entregamos esse ano um equipamento do ultrassom Doppler para o Hospital Santa Marcelina, que o Omar liderou essa comissão. Omar, cadê o Omar? Está aqui? Omar, $32 mil. Já está entregue. A governadora agora finalmente acho que vai formalizar. Foi aqui na gestão da Ana Maria. Agora você imagina uma empresa que está aqui do lado, souber que o Rotary Club de Itaquá fez uma ação que vai beneficiar mais de 300 famílias ou mães por mês, hein? Por mês. O Hospital Santa Marcelina faz mais de 300 partos por mês. E um equipamento desse pode salvar vidas, não é a vida da criança, a vida de uma família.
porque tem aqui uma família aqui, que o Rotary, o Milton lá, que é a Vilarejo, ele dá uma assistência, por conta de um problema desse, a criança de 12 anos de idade está cadeirante. E nosso clube ainda vai presentear, né, uma cadeira de roda especial para essa criança. Agora, você imagina uma empresa, Pina, do seu lado, poder contribuir com uma ação dessa. Pô, eu também ajudei. E o papel do clube, sabe qual que é? É só agradecer. Se você faz, ô Omar, vem aqui, só dar um depoimento rapidinho, do distrito 4.563, pela sua atitude do nosso clube, de entender que é possível fazer. Como é que foi, Omar? Fala para nós. Bom dia, companheiros, companheiras. É um prazer estar aqui e falar mais uma vez desse projeto, que foi um grande desafio para o Rotary Itaquá. A gratificação é enorme, né? Isso não precisa nem dizer, todos a gente sabe disso. O governador César falou, mas isso não é um projeto só do Omar em si, é do clube inteiro, é do Rotary inteiro, é de todos que contribuem. A Fundação Rotária é muito importante, a gente contribui com a Fundação Rotária, mas é mais importante a gente buscar esse dinheiro e reverter para a comunidade que precisa. Eu acho que uma das dificuldades, eu comento muito com o César, o subsídio global, ele não é difícil, gente. Tire isso da cabeça que ele é difícil. Ele é só trabalhoso. Ele precisa de alguns critérios, porque a gente está pegando dinheiro da nossa fundação e a gente tem que ter uma certa responsabilidade com isso. Então, difícil ele não é. Todos aqui nós somos líderes, todos nós aqui temos uma capacidade de fazer isso. Estamos aqui para servir. A melhor forma que eu vejo, César, hoje de servir é através da nossa Fundação Rotária, no subsídio global, no distrital, onde a gente consegue fazer uns projetos duradouros e abrangentes. Na nossa cidade, o Hospital Santa Marcelina, como o Sérgio já mencionou, não tinha um aparelho de Doppler portátil. São 3.600 partos por ano, que em média que são feitos. Então as mãezinhas nem sabem como é que está o nenê dentro dela, como é que está desenvolvendo. Então, você imagina a gratificação quando você vê o resultado daquilo que você fez, daquilo que você contribuiu, daquilo que você se propôs a fazer. O desafio, trabalhar em conjunto com o serviço humanitário, é descobrir o que a nossa comunidade realmente precisa. Porque a gente faz o assistencialismo, é legal, é necessário também, mas os projetos duradouros vêm através da nossa fundação. O Fundo Mundial está lá para isso, gente. E o César me convidou, hoje eu faço parte do cadre junto com o Escatolino, o Felipe, mais uma equipe grande. Nos dividimos em duas partes, o pessoal arrecada, né, César? E nós do lado de cá ensinamos. Gostei. Gosto de gastar, né? Só da fundação, né? É verdade. Então é isso, gente. A gente está à disposição também, quem precisar de ajuda, clubes aqui da nossa área, o que eu puder ajudar. Então, toda a contribuição que nós arrecadamos vai para um fundo, a gente tem o fundo de dotação, o Fundo Mundial e o Fundo Poliplus. Basicamente, as doações elas vão para o Fundo Mundial. E o Fundo Mundial ele separa esse recurso da seguinte forma. Aqui, ó, a contribuição entra para o Fundo Mundial, que ele separa uma parte que fica aqui para o Fundo Global, que eu chamo de os recursos da Fundação Rotária do Rotary Internacional. E a outra parte vem para o FEDUC, que é o Fundo Distrital de Utilização Controlada, que eu tive a honra, né, de ser convidado pela Ana, quando ela foi governadora, ainda foi renovado o meu passe agora. E aí, o que acontece? Aqui a gente administra esse recurso. Desses recursos aqui, metade eu deixo para o subsídio distrital e a outra metade eu deixo à disposição para o subsídio global. Então imaginem, eu vou ter aqui aqui, ó, em 2021-22 foi um ano de pandemia, um ano complicado que o governador fui eu mesmo. A arrecadação total foi $207 mil. Eu recebi um troco aqui do Jô, do governador Jô, da Maria Lúcia, então eu somei aqui um carry-over aqui, ó, e somou com isso aqui, então eu tive à disposição mais de 270 mil, mais ou menos, de recursos da Fundação Rotária. O recurso que entra aqui, ele fica
investido durante 3 anos. E agora, na gestão do governador Diogo Mastrococo, ele tem à disposição. Aí metade, lembra que eu falei que metade fica lá para o Fundo Mundial e metade fica para o FEDUC? Aí desse recurso aqui de 96 mil dólares, eu deixo separado 50% para me contribuir com os projetos de subsídio global. E o outro 50% eu distribuo para os clubes em forma de subsídio distrital. Subsídio distrital, aquele clube que faz as suas contribuições, ele tem um cashback do valor relativo ao que ele contribuiu para ele usar em pequenas ações. Aqui o Sebastião, nosso clube aqui, tchau, foi usado um subsídio distrital. Em que nós usamos? Você lembra? As carteiras da APAI, carteira nova. Lá no Ceará, lá no Vila Alpina, o Vila Alpina, inclusive, é um dos clubes que mais contribuem com o distrito para a Fundação Rotária. Nós fizemos 2 projetos. 2 projetos. Um para uma padaria artesanal, né? Um para uma padaria artesanal e outro para equipar o playground de uma creche que a gente apoia lá no Vila Alpina. Ana Maria, também a gente, eu e o Robert, que estamos aqui com a governadora também, a gente é muito grato porque, além de ela servir fora do âmbito do clube, assim como a governadora assistente, assim como o Omar está contribuindo, ela também emplacou esse ano mais um projeto de subsídio global. Ela tem um projeto que ela realizou há alguns anos, que é o Recifavela, que foi citado aqui pelo Chaves, e é reconhecido internacionalmente. Também não posso deixar de falar do projeto que o Suzano fez, quando o Caria emplacou lá o projeto Ribeirinha, né? Também foi premiado internacionalmente. Usou recursos da Fundação Rotária, Caria? Não usou, mas foi reconhecido. Então, projetos humanitários dentro do meio ambiente. O MyRotary você contribui com o recurso. Você pode direcionar para o fundo de dotação. Esse fundo de dotação é um recurso que ele fica investido a longo tempo, até o dia que tiver lá. Qual o valor, você lembra? Alguns bilhões, para que a gente não precise mais fazer nenhum tipo de contribuição, que só os juros desse recurso ele faça algumas ações. Ok? E também, uma das bandeiras que a gente levanta e a gente defende é a erradicação da polio plus, da poliomielite. Todo o recurso que você doa separadamente para a Fundação Rotária, a gente faz algumas ações para que esse recurso diretamente seja usado na erradicação da polio. E aí tem um parceiro internacional. O fato do recurso, como o Mar falou aqui, a Fundação Rotária era rigorosa, eu ia falar rigorosíssima, não consegui. É muito rigorosa na administração do recurso, porque nós somos também auditados. Tem a Charity Navigator, ela audita o recurso da Fundação Rotária, para onde vai, como é que é administrado. E durante algum tempo, Pina, a gente é reconhecido com 4 estrelas, que é a nota máxima de reconhecimento. Então, todo o recurso que aqui o Marcos contribuiu, todo o recurso aqui que o Evaldo contribuiu, ele chega na ponta lá, realmente, pelo menos 95%. Tira alguma coisa de administração, mas ele chega lá. Então, da Polio Plus, o Bill Gates e a Melinda Gates, que também tem uma fundação, de cada $1 que a gente contribui para a Polio Plus, o Bill Gates e a Melinda Gates colocam o dobro. Então, é muito legal. Os que fazem a contribuição. A gente tem aqui, todo rotariano, todo ano, a gente incentiva, o governador, todos os governadores, ele tem uma missão. Ele tem que motivar, tem que estimular, tem que agradecer. Estimular também a fazer projetos e também a fazer as contribuições. Então, todo o rotariano, todos os anos, a gente pede, sugere, para que cada um de nós rotarianos faça uma contribuição anual de $100, no mínimo de $100. E aí, se todo o clube for companheiro que faça essa contribuição, a gente faz um reconhecimento que vem para o distrito.
E também 100% Paul Harris. Então eu queria falar para vocês, do orgulho meu aqui, nosso clube esse ano virou clube 100% Paul Harris. Então todos os companheiros do Rotary Club de Itacoaxetuba são companheiros Paul Harris. Isso quer dizer que todos os companheiros do Rotary Club de Itacoaxetuba doou pelo menos $1.000 para a Fundação Rotária. A Ana está fazendo uma putuca. Então, é muito comum, porque é uma coisa que não já está lá a necessidade. Agora, o Omar falou aqui, e é muito importante que a gente veja realmente qual é a necessidade. Agora, quando a gente fala de educação, a gente tem um gap enorme. Quando a gente fala de meio ambiente, lá no último treinamento do CLETS que participei, junto com a Ana, levou lá uma pessoa para falar da reciclagem de material. A gente faz projetos da saúde que é fundamental, mas como que a gente previne a saúde? É no lixo. E aqui a dica é para a gente ficar atento. Olha quanto de lixo que a gente produz na nossa vida e o que a gente pode fazer para amenizar isso. No lixo, no meio ambiente. Isso é uma dica que a gente quer trabalhar. Mas o que eu quero falar aqui, como é que a gente faz um projeto subsídio global de educação financeira? Como é que a gente faz um projeto de subsídio global de educação de ensino nas escolas? Como é que a gente treina? E eu convidei hoje para falar um pouquinho do projeto o Márcio Arrueira, aqui um pouquinho. O Márcio Arrueira é do Rotary Club de São Paulo, o clube mais antigo, é o vovô, né, o tataravô de todos agora. E o Marcos tem um projeto lá no clube dele, que é muito bacana, que já começou já há alguns anos, ainda está em continuidade. Eu queria, Márcio, que você falasse como que foi, como que nasceu, como que é até hoje a sua dedicação, a dedicação do seu clube e principalmente a diferença que está fazendo nas pessoas que estão sendo beneficiadas desse clube. Muito obrigado por ter vindo aqui. A nossa governadora do centenário do Rotary Clube de São Paulo, pelo centenário na gestão da nossa governadora, e Charles, o nosso e é uma satisfação ter-os todos aqui. Quero saudar o Rotarates também, que eu fui rotaratiano, então eu quero saudá-los também, e aos companheiros aqui presentes. O Rotary Clube de São Paulo, ele recebeu a visita de um alemão que estava trabalhando aqui no Brasil durante 3 anos. Ele fala muito bem português, tudo. E ele, quando ele veio para o Brasil, ele se filiou ao Rotary Clube de São Paulo, Santo Amaro. E lá ele começou a ajudar uma instituição. E ele olhou a instituição e percebeu que a assistente social, lá, os educadores sociais, tratavam as crianças com casquete. Não davam, ficou jogada. Então, ele falou, não é possível isso. Como é que uma instituição acolhe uma criança e trata mal? Nós temos que treinar essa gente. Ele ficou tão conduído com 4 irmãos que estavam lá jogados, ele pegou os 4 irmãos e falou assim, esses são meus. Adotou e levou para a Alemanha. Então ele adotou os 4 irmãos, levou para a Alemanha e para morar com ele lá com mais 4 filhos que ele já tinha. Então ele ficou com 8 filhos. Aí ele veio, nos procurou e falou assim, o Rotary Clube de São Paulo pode fazer uma parceria com o Rotary Clube Kempen-Krefeld, da Alemanha, que é o clube dele, originalmente, e fazemos um treinamento de capacitação para educadores sociais. O que você acha? Eu falei, vamos fazer. Na época, o nosso presidente era Oswaldo Paulo Filho, o Oswaldo falou, não, vamos fazer. E o Oswaldo me convidou também para participar. Então nós participamos. O que é esse treinamento? Nós fizemos um subsídio global, São Paulo, junto com o Kempen-Krefeld, e esse subsídio é para preparar, treinar, chama-se treinamento de capacitação de educadores sociais. São 5 seminários, de sábados o dia inteiro. São 5 sábados, seminários. O que faz o seminário? Discute como tratar todos os assistidos.
Então, comunicação não violenta, combate, tratamentos contra drogas, propósito de vida e outros temas assim, colaborativo, tem um jogo colaborativo lá muito interessante, que todo mundo começa a participar. E, principalmente, o primeiro seminário, que é comunicação não violenta, é muito dinâmico. E esse treinamento todo mundo participa. Não é assim, eu falo, vocês ouvem. Não, todo mundo participa. Tem treinamento, tem até teatro, e vai fazendo isso aqui. E a gente fica admirado quando eu perguntei para uma pessoa lá, você está gostando? Ela falou assim, não só estou gostando, como vou aplicar isso hoje à noite para os meus velhinhos. Eu falei, oh, que bom. E outro falou assim, eu vou aplicar para os meus jovens, porque eu tenho um treinamento de jovens, eu já vou pegar até as apostilas aqui, já estou levando para treiná-los. Então, aí uma outra falou assim, eu quero falar. Eu falei, pois não, pode falar. Ela falou, eu cheguei em casa e comecei a conversar com meu marido, e ele falou, o que aconteceu com você? Você está diferente? Você está me tratando muito melhor? O que aconteceu? Ela falou, ué, eu estou igual, não está igual nela, você está melhor. Ela falou, nós discutimos alguma coisa no treinamento. Ele falou, então volta lá para o treinamento e você está ficando boa esse negócio. Então, você vê que o que a gente fica satisfeito? Estamos todos aproveitando muito do treinamento, e esse treinamento que vem vindo cada vez mais aprimorando. E ele não fica só no treinamento. Esses que participam do treinamento vão reproduzindo, vão multiplicando. Que essa é a ideia melhor do Rotary. E quanto mais a gente participa do Rotary, mais a gente ama o Rotary, porque ele dá a experiência de servir para nós. E nós entendemos o que é servir. Por isso eu convido a todos a trabalharem bastante no Rotary, porque melhor que conhecer é viver Rotary. E quando a gente vive Rotary, a gente sente o encanto que é servir. Então a gente serve muito bem. E esse resultado que a gente tem, essa alegria, essa satisfação é impagável. Porque quando a gente vê o resultado que acontece quando nós trabalhamos nesses projetos rotários, a gente sente que está fazendo bem e que está fazendo bem para nós também. Por quê? Porque a gente fica com muita satisfação, muita alegria de pertencer. Então, esse treinamento, foi um projeto de $70 mil que nós fizemos, global. E isso para fazermos 8 treinamentos. Então, 8 treinamentos com isso. Já estamos no 9º, pegamos o 9º e o 10º. Vamos fazer o 10º também. Então, aquilo que foi dito aqui pelo Charles também, que tem que aproveitar bem o dinheiro. E esse dinheiro bem aproveitado, cada vez melhor. Então, quando a gente pega o dinheiro, a gente tem que saber que esse dinheiro é muito mais importante do que o nosso, porque ele está tratando com o dinheiro da Fundação Rotária. Então, tem que primar mesmo por fazer cada vez melhor. E as necessidades dos recursos da comunidade. Ajuda a identificar oportunidades relevantes para os projetos. Acontece muitas vezes que a gente fornece, através do subsídio distrital, algum equipamento para a comunidade que às vezes não é aquilo que a comunidade está realmente precisando. Então tem um tempo o certo para você entregar o produto. Então se você vai lá, faz um projeto, mas demora muito para entregar, a necessidade muda. Então é importante que você tenha o contato com os líderes comunitários local.